Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que nos assistem. Rodada de Paulistão e Brasileirão, o Corinthians ganhou ontem, mas por favor, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber novidades deste canal. E aí, Humberto, o Corinthians ganhou do Capivariano com o time reserva, né? Ganhou de 3-0. E aí, o que você acha? Você acha que foi uma lição de casa? O que você acha desse resultado? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos e todas. Achei que o Corinthians está num momento de excelência. Então, na verdade, o astral tá ótimo para o Corinthians e fez a lição de casa e o time reserva. Claro, o time misto, né? O time reserva, Uhum. um alternativo, é sempre um risco, né? Sim. Mas eu acho que o Corinthians, o que importa nesse momento para o Corinthians para mim, é o astral. Então Uhum. o time entra em campo, como diriam, né, o vulgo, diria, o vulgo, ele entra com moral Então, alto o e Corinthians, na partida, né? O Corinthians começou jogando bem com Caio César e se lesionou. O certo. Caio César se lesionou nos 10 minutos de jogo, assim. Mostrou que vai pra frente, não é aqueles ponta que rola pra trás pro zagueiro começar tudo de novo. Então, o Caio César se mostrou muito bem. E aí, quando o Caio César saiu, o Corinthians sumiu no campo, não tinha nenhuma criação. O Garro tentava alguns passes, não achava. O Matheus Pereira não achava também. E aí, no segundo tempo, quando o Dorival coloca mais um jogador da base, né? Que a base respondeu bastante em campo, fez 3 gols, o time fez 3 gols, mas eu acho que esse 3-0 não ilustra muito bem o jogo. O Corinthians apresentou algumas fragilidades, mas eu acho que a campanha que o Corinthians está fazendo agora deu muita motivação para o time reserva, né? Para responder em campo e ganhar de 3-0 do Capivariano. Então, Capivariano, você chama atenção É muito justamente. frágil, o Capivariano é muito frágil, muito ruim. Meu Não, Deus. mas de qualquer forma, eu acho que o que é mais importante nesse momento para o Corinthians são os resultados positivos, a fase positiva e, não é, eu acho interessante a esse respeito, a entrevista recente do Abel, em que Sim. ele tem uma responsabilidade dessas equipes, né, do Corinthians, do São Paulo. Bom, vocês falam sempre do Palmeiras, do Flamengo, mas do Corinthians e do São Paulo. É muito interessante porque, veja bem como o Corinthians começou, mesmo o ano passado, foi campeão paulista e tal, etc., mas começou as últimas temporadas do Corinthians, sob desconfiança. Sim, Então, e também o Corinthians vai, né, jogar contra o Palmeiras no domingo, né? E o Palmeiras então, também ganhou uma motivação a mais que ganhou do Vitória de 5-1, né? E o Palmeiras demonstrou um bom futebol, né? Do que então, só ligação direta. O Abel Ferreira agora que falou, pô, não vou fazer ligação direta. A hora que deu 5-1 pro sim. Palmeiras. Então, mas eu vejo o resultado do Palmeiras ainda, né, contra o Vitória, como esses resultados, vamos assim dizer, imprevistos para o momento. Não era o resultado esperado, né? Sim. O Palmeiras. Então, quer dizer, quando a gente pensa em futebol, e um jogo, né, e um resultado, ele pode iludir, ele pode causar uma impressão, né? Eu sempre lembro que o Palmeiras estava praticamente imbatível no Campeonato Brasileiro no ano passado, e a partir de um determinado momento desandou e acabou perdendo o campeonato, para jogos Uhum. que não era para perder e tal. Então, um jogo isolado, quer dizer, esse jogo eu não tenho como parâmetro para o Palmeiras. Claro que ele motiva e tal, depois de resultados negativos e toda uma desconfiança em relação ao início de temporada, você fazer 5-1, mesmo que alguém possa dizer que o Vitória seja mais frágil, mas o Vitória havia ganho o primeiro jogo e tal, no Brasileiro. Então, o Palmeiras, vamos ver esse lado positivo do jogo do Palmeiras. Mas eu acho que hoje o Corinthians mentalmente está melhor. O Corinthians tá mentalmente melhor, né? Ganhou do Flamengo, que tá empatou com o Inter feio. Mas não vamos falar de Flamengo, vamos focar aí no derby. Então, o derby paulista, para mim, clássico não tem nada a ver com o momento. Eu acho que todos os clássicos são diferentes. Sim, 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 Claro tem bons dados também. que o momento do Corinthians agora tá melhor, mas o clássico não é de momento, não é de momento, entendeu? Por exemplo, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Corinthians estava fazendo Brasileirão péssimo e ganhou, ganhou do Palmeiras Exato. os dois jogos, e o Corinthians não tomou nenhum gol do Palmeiras, né? Sim, esses resultados da Copa do Brasil, inclusive, que gerou uma crise no Palmeiras na época, não é? Eles espelham bem as dificuldades em jogos dessa natureza. Então, eu acho que tá tudo uma imprevisibilidade. Mas há uma coisa que eu, só para chamar a atenção em Uhum. relação a esse jogo, que é o seguinte: eu vejo ainda, a gente, aquela discussão nossa a respeito do início de temporada, eu falar para o Palmeiras, não é? Ainda na situação de engrenar. Palmeiras, Sim. a expectativa do Palmeiras não é uma expectativa diferente da do Corinthians. E, Humberto, já que você já falou de crise, né? O Sei. Cruzeiro de Tite tá sofrendo uma crise aí, perdeu do Coritiba, saiu vaiado de campo, o time do Uhum. Cruzeiro. E aí, o Então, que você acha? O que você acha? Você acha que o Tite já tem prazo de validade?
Então, mas eu sempre faço afirmações mais contundentes para depois ir maneirando um pouco a minha fala. Eu acho que o Tite jamais foi técnico do Cruzeiro, digamos assim. Então, ele já chegou saindo. Como o Diniz nunca foi técnico da seleção, É que nem o O Dorival. Tite, você tem que ter muita paciência. O Tite começou muito mal no Corinthians. Ele começou muito mal no Corinthians. E aí ele foi trabalhando até conseguir Mundial, Libertadores, Brasileirão. Então o Tite você tem que ter bastante paciência. Bastante paciência. Mas eu acho que um time com elenco do Cruzeiro, a torcida não tem paciência. Que nem Então, o Flamengo. A torcida do Flamengo não tem paciência. Ganhar Libertadores ontem já estão pedindo a cabeça do Felipe Luiz. então, mas aí, Lucas, vamos ponderar aqui um pouco. A gente está em 2026, você está falando do Tite no Corinthians. O Tite ainda não era o Tite, não é? Então, isso foi 14, 15 anos atrás. Eh, Esses 14, 15 anos atrás, principalmente do ponto de vista econômico, do ponto de vista da movimentação financeira, nos últimos 15 anos, o futebol mudou significativamente. Então, a contratação, as cifras que envolvem a contratação do Tite hoje pelo, pelo Cruzeiro, né, provavelmente a contratação dele 15 anos atrás pelo Corinthians dava para ele comprar, você entendeu? Banana na feira. Sim. Então, são valores altos, cara. A gente não pode esquecer que ele está ganhando quase 3 Não, milhões. sim, são valores altos, mas Sim, mas você investe, você pode investir para longo prazo, não para agora, entendeu? sim, mas por isso o problema de você comparar o Tite de agora com o Tite os resultados dele agora com os resultados do Corinthians 15 anos atrás. Esse é um ponto. E Mas outro demorou ponto. para chegar esses resultados, Humberto. Sim, mas E o hoje o time do Tite é Corinthians o era técnico. consideravelmente bom naquela época. Então, mas o time do Corinthians, o Tite, na época, não era o Tite. Quer dizer, ele era um técnico, não é? Como hoje você pegar, sei lá, um técnico. ah, sei lá, a gente está imaginando aqui algum técnico que não tem um nome estabelecido. E aí, então, o Tite estabeleceu o nome dele no Corinthians. Até a chegada dele ao Corinthians, ele era só mais um técnico no mercado de técnicos do Brasil. A hora que ele chega no Corinthians, ele ganha títulos importantes, ele ganha Libertadores, ganha o Mundial, vai para a seleção, mas, como poucos técnicos na história, ele acaba técnico da seleção em 2 Copas do Mundo. A hora que você pensa um Tite hoje, esse Tite de hoje é um Tite que tem essa história. Um Tite com essa Então, história, mas, você não por tem. exemplo, Humberto, se você Diga. fosse o presidente do Cruzeiro, já que você está de azul, se você fosse o Pois é, perfeito. presidente Eu do tô falando do Cruzeiro, Cruzeiro. você Sim. contrataria quem no mercado? O Tite estava Não, livre. o Cruzeiro, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que a expectativa é alta. E aí, eu acho que o Tite hoje. A expectativa do Tite não era alta no Cruzeiro, ele foi mal no Flamengo. Ele foi mal no Flamengo. Todo mundo sabia como é o Tite. Todo mundo sabe que o Tite você tem que ter paciência. A torcida do Cruzeiro tá com zero paciência. Porque perdeu lá do Pouso Alegre e acontece, era time em reserva. O time do Abel perdeu de 4-0, perdeu do Botafogo de São Paulo e deu 5-1 agora no Vitória. Vitória. Então você tem que Uhum. ter paciência, futebol paciência. Futebol paciência. Bom, mas eu acho que esse é um fator em relação ao Tite que talvez precise, então, de uma intervenção. Porque aí, no caso, é como entra a diretoria para colocar panos quentes na história. De qualquer forma, veja bem, o Cruzeiro ele começou começo do Brasileiro, 2 rodadas, não conta muito, mas ele terminou a segunda rodada na última, na lanterna, na última colocação. Tá. E aí, então, dá para virar isso e pelo menos fazer uma campanha, né, similar à do ano passado? Eu acho possível, claro. E isso que está falando de paciência, então aí você precisa ter uma diretoria, alguém, que de algum modo, blinde e que, passe tranquilidade para os torcedores. Se Não, a isso, torcida do não Cruzeiro era acontecer, zero tranquilidade, cara. Eu acho que então se ele perder a próxima partida, já era Tite. O então eu acho investimento que você eu acho que podia ter retorno lá no futuro e a torcida já quer a cabeça dele já no início. Então, então, já que o investimento é alto, deixa ele lá, pô. Deixa ele lá. bom, veja bem a situação do São Paulo, depois de crise, 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 o Crespo continua lá, não é? Isso é um dado importante que eu acho. Se o time, eu tenho essa, eu ia falar tese, mas tese sempre é um termo muito inapropriado, mas eu tenho essa perspectiva em relação a, quando você mantém, se você parte do princípio que você não tem planejamento algum, então você está admitindo, quando você troca de técnico depois de 2, 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, que você simplesmente está por tentativa e erro. Mas a Agora, mentalidade do futebol é trocar técnico que nem troca de cueca, assim. então, mas se Parece você faz que. isso, Então, essa mentalidade agora tá no futebol, Humberto. então não adianta a gente pegar e ficar discutindo expectativa, porque, bom, 2, 3 resultados negativos, aí desanda tudo. Mas se eu acho, isso eu já falei mais de uma vez, eu insisto, que existe uma coisa positiva no Palmeiras, na Leila, na diretoria do Não, mas Palmeiras.
Roberto, essa expectativa é para longo prazo, o Tite é longo prazo, não é resultado imediato. Isso foi apresentado há bastante tempo do Tite. Isso é um Então, clássico. Na seleção brasileira ele começou mal, e aí ele foi evoluindo. Perdeu, sei lá, acho que umas 6 partidas pela seleção brasileira. É pouco, isso é pouco, mas perdeu nas semifinais e tal. E foi por erros individuais, não foi por causa da tática do Tite. uhum. Então, A é, minha pergunta, então, tinha- Lucas, hum, a minha pergunta, então, pra você você aposta que o Tite vá ter uma sobrevida longa, que se vá. não, não É, vai. então é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho Não vai que. porque a torcida não tem paciência. A torcida do Cruzeiro é zero paciência. Então é isso. Eu E aí acho que. vai ficar trocando, vai ficando trocando, vai gastar milhões de multa rescisória, mais do que o Tite ia ganhar Uhum. nesse ano todo, Sim. e para focar só no treinador que pode fazer um ótimo trabalho futuramente. Então, infelizmente, a campanha do Cruzeiro no ano passado, que poderia, com o plantel que tem, inclusive a contratação do Gerson e tal, mas esse seu pessimismo eu também tenho, não vejo muita saída, não. Quer dizer, tem a pressão da torcida, tem a pressão, né, o fato de que a diretoria não dá sustentação, não blinda e tal. Então, é uma guerra meio maluca, mas nessa guerra maluca, o que, para mim, sempre, nesse tipo de situação, é difícil, às vezes, eu conseguir entender racionalmente, por que que alguém com o prestígio dele, né, parece que o cara perdeu a lucidez, o Tite, o cara que chegou à condição de técnico da seleção brasileira por 8 anos, se submete a esse tipo de papel, na minha opinião, patético. Eu não acho patético, mas não quero briga, que o nosso canal tá indo muito bem. Vamos agora falar de Sansão, né? O Vasco tava, tava horripilante no primeiro tempo. O Zé Sim. Rafael fez um gol de rebote e chegou o Marcos Uhum. Antônio e mudou completamente o jogo. Mudou completamente ele deu mais movimentação no jogo e tal, e o Caleri empatou o jogo, ficou 1-1 e quase o São Paulo vira a partida. O que você achou do jogo? E você acha que, né, o Santos que podia segurar o resultado não conseguiu e está se complicando ainda mais no Brasileirão e no Paulista? Olha, a situação do Santos no Paulista é ruim, também não começou bem o brasileiro, claro. Agora, conseguir com esse resultado, empate, não é? Com o São Paulo, para o São Paulo que vinha de uma sequência positiva de resultados, eu acho que foi, na soma, mais positivo para o Santos do que para o São Paulo. O São Paulo mostrou, por um lado, os limites, né? Então, por quê? Porque, embora isso seja ruim, num jogo hoje, nas circunstâncias do futebol de hoje, o São Paulo, essa palavra expectativa, mas o time de São Paulo, né, Sim. apareceria como favorito, digamos, uma equipe com melhores condições, né, É, porque vem de resultados bons e o Santos está numa campanha, né, terrível. patética. Então, tô falando agora, do momento, no momento, então, o São Paulo seria a equipe com, não é, uma visão Sim. ampla e tal, com melhores Depois condições. dos E o São resultados, Paulo, ganhando o Flamengo, deu uma autoestima mais pro elenco. exato. Então, Mas eu tenho uma coisa que tenho que falar para a torcida tricolor e para o diga. presidente novo, que o São Paulo não Uhum. pode vender o Marcos Antônio. O São Paulo não pode. É a única criação do São Paulo é o Marcos Antônio. Quando o Marcos Sei. Antônio ele entrou, eu falei anteriormente, mas mudou completamente o jogo. O Lucas Moura tá tendo uma evolução por conta do Marcos Antônio, porque ele acha o Lucas Moura livre em campo, então Uhum. o Lucas Moura consegue explorar a velocidade que ele tem. Então, o Flamengo tá dando uma investida alta, mas o São Paulo tem que segurar, né? O São Paulo que tá com uma crise financeira também, vai ter que segurar o Marcos Antônio, porque vai encontrar a Série B ou uma zona de rebaixamento mais. Ou, na verdade, na posição perto da zona de rebaixamento. Então, o São Sei. Paulo não pode perder o Marcos Antônio. Olha, claro, tem essa questão. Então, mas veja bem, como que o São Paulo tem conseguido manter jogadores nos últimos anos? O São Paulo tem dificuldades. Sim, e tá vendendo com preço de banana, né? Os Preço de banana, jogadores. exatamente. Isso há muito tempo, né? Dá pra gente fazer uma lista, pensar numa lista enorme nos últimos Sim. 6, 7 anos, jogadores de São Paulo, que na verdade não chega a fazer meia temporada. Desaparece, simplesmente, cadê fulano? Não tá mais no São Paulo. Não é? Você vai ver, tá em algum time da Inglaterra, da Holanda, da, da Bélgica, sei lá, da França. Mas E, o problema é que o São Paulo vendeu os jogadores de preço de banana que não tava participando do elenco profissional. A maioria era uns 2, 3 jogos e vendia já. Então o Marcos Antônio já apresentou um bom futebol e já apresentou mudança de placar. Ele entrou e mudou totalmente o jogo e o São Paulo sim, conseguiu uma sim. virada ou empatou. Então, não pode perder o Marcos Antônio. Senão, Bom, tem uma diretoria nova, então tem, sei lá, encaminhamentos novos. Vamos sim. ver. Então, E começou eu acho. bem. O presidente do São Paulo começou bem.
Sim, então, nesse momento, não se pode dizer que o São Paulo não esteja no caminho que o leve a uma posição intermediária, vamos assim dizer, para a realidade do futebol brasileiro do momento, uma vez que a expectativa, eu lembro da gente comentar aqui, acho que no último podcast, ou no primeiro do ano, que logo no início a previsão é de que o time cairia. Sim, sim. Então, não vamos esquecer, isso foi dito há menos de um mês. Quer dizer, então, com a crise terrível do São Paulo, muitos, né, chegaram a apostar, a gente chegou a conversar a esse respeito, numa queda do São Paulo, isso antes mesmo da temporada se iniciar. Então, Então, o Humberto, diga, já tá quase terminando o nosso tempo do podcast. Vamos para palpite do Humberto, né? Eu vamos acho lá. que é boa duração de podcast. Então vamos, já que a gente tá falando do São Paulo, né? São Paulo e Primavera amanhã. Então, São Paulo. Eu acho que São São Paulo Paulo. tá nesse ascendente, eu acho que é São Paulo. Já que tá em casa, 2-0, um gol de Marcos Antônio e outro de Caleri. Pode Opa, anotar você tá aí. apostando no rapaz. Pô, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu sou fã do Marcos Antônio, tá? Sou muito fã do Marcos Sim. Antônio. Porque ele apresentou no São Paulo. E Matheus Bidu, ó, eu não falei do Corinthians, Matheus Bidu é seleção, tá? É seleção. Nossa, Noroeste, exagerado, hein? exagerado. Não, agora eu vou ter uma outra discussão com o Berto. Esse podcast vai aumentar de tamanho. Fala um lateral esquerdo melhor do que o Matheus Bidu da seleção brasileira. Bom, eu acho que a seleção brasileira hoje, essa é uma posição bastante Lateral carente, esquerdo. lateral esquerdo. Fala Eh, aí. muitos jogadores não se estabeleceram aí. Então, na verdade, você pode pegar muitos jogadores na lateral esquerda. O Hum. Alexandre, por exemplo, você O Alexandre diria. não joga mais do que o Matheus Bidu. Não joga. Não joga. Você viu o É, Flamengo? Corinthians e Flamengo? vi, claro. E quem foi melhor em campo, o Alexandre ou o Matheus Bidu? Tô falando de um jogo, tô falando, não é, Não, uma você Copa pode do falar Mundo. daquele Corinthians também, Corinthians e Flamengo, anteriormente, que o Corinthians foi bem. Quem foi melhor? Alexandre ou Matheus Bidu? Matheus Bidu. 2 jogos. Então você está apostando. Eu hoje não vejo, mas de qualquer forma, vamos ver, né? De repente, é uma É posição seleção carente. brasileira. E o É Alexandre, seleção convenhamos, é brasileira. um jogador que já teve uma história longa no futebol, inclusive na própria seleção brasileira. Mas tá, tudo bem. E seria interessante o Marcos Antônio também, né? Ir pra uma seleção, assim, um amistosinho. Nossa, você tá É, pô, fazendo Corinthians lobby e. aí Já que a gente tinha pro falado do craque Matheus Bidu, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Empate. Eu não vejo, sinceramente, eu acho que os dois times estão numa situação em que eu apostaria no empate. Eu acho, já que na Arena, eu acho que vai ser empate, jogo feio, jogo feio. Vai ser jogo feio. Noroeste e Santos. Pô, E cara, se isso o aí. Santos perder, a última partida vai ser contra o Velo Clube e vai ser disputa quem vai ficar no Z2. Se perder, Aí, sei, Noroeste, eu não tenho acompanhado nem o eu, Noroeste, mas o Noroeste tá em que posição? mas Deixa eu ver assim, aqui. é, o Santos teria obrigação, vamos dizer assim, de O ganhar, né? Noroeste tá com 7 pontos, um ponto acima do Santos. Então tá, também não tá numa posição. É um jogo difícil de dizer. Então Eu acho que o Santos ganha, tá? 1-0. tá, então eu vou de Santos também, mas o Santos tá uma draga, cara. Mas empatou ontem com o São Paulo, empatou, então foi uma coisa positiva. Agora, né, já que estamos falando de zona de rebaixamento, vamos falar de Flamengo e Sampaio Correia amanhã. O Flamengo. Flamengo ganha, mas apresentou um péssimo futebol contra o Inter. Um péssimo Sim, futebol sim, contra eu o Inter. vi. Lucas Paquetá também tá uma draga dentro de campo. Eu não sei se é por conta de entrosamento, acabou de entrar e tal. São duas coisas, Mas né? São três coisas, na verdade. Para mim, primeiro, entrosamento, claro. O futebol é uma coisa que fica o tempo todo discutindo tática, discutindo isso, discutindo posicionamento e tal. Depois você pega um jogador, coloca esse jogador como se ele fosse o número do RG dele. Não é. Quando você pensa isso no futebol e depois começa a criticar, aí eu realmente tenho uma posição meio radical. Você vai questionar o que no jogador? O futebol hoje ele é praticamente uma atividade em que o posicionamento, mesmo que você não tenha, o jogador tenha liberdade, não seja posicional, jogo posicional e tal, mas não dá para você pegar, tem que ter o conjunto, cara, não é. Esse é um lado. O outro lado é falta de ritmo. E por fim, eu acho que o Paquetá tem a questão se superestima demais às vezes o futebol brasileiro. Então, às vezes o jogador faz 2, 3 embaixadas e ele vira um Didi, ele vira um Tostão. Então você começa a é. olhar o Paquetá, fala-se do Paquetá como se ele fosse um Gerson, cara. E aí, Gerson, não o Gerson agora do Cruzeiro, o Gerson da Copa de 70. Então, ou Rivelino. Então, cara, não é. Paquetá é um jogador que jamais, ele não é mais menino, já não nasceu ontem, não tá com 18, 19 anos de idade.
Então é um jogador Uhum. que não tem mais o que dizer, além do que ele já disse, e o que ele já disse é de que é um jogador de nível médio e que pode cumprir determinadas funções táticas bem, e que se ele entrar, com a ideia de que você está colocando em campo o Maradona, você está colocando o Messi, fica meio complicado. Então não Então é é. isso. Eu também acho, eu concordo com você. Primeira vez que concordo nesse programa com você, Humberto. Pois Também é, é um você bom jeito de encerrar para a gente não terminar brigado. Então, tá muito, bom, muito Lucas. obrigado a você que assistiu esse podcast até o final. Deixa o like, por favor, inscreva-se no canal que vai ajudar eu e o Humberto. E é nóis. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, Lucas, obrigado a todos e todas, até a próxima.